primeiro reinado, período histórico compreendido entre 1822, com o advento da independência política brasileira, e 1831, data da abdicação de Dom Pedro I. Logo após a independência do Brasil, nós temos a manutenção da estrutura social e econômica herdada do período colonial. O Brasil permanece um país agroexportador, tendo como características primordiais o latifúndio, a monocultura e o escravismo. Ocorrem algumas revoltas contra a independência na Bahia, no Grão-Pará, e nessas regiões Dom Pedro tem que organizar as forças locais para lutar contra os portugueses que não reconheciam a independência do Brasil. Essas guerras duram alguns meses e contam com a participação das camadas populares. Uma outra localidade em que ocorreram revoltas foi na província Cisplatina, que havia sido anexada por Dom João VI ainda durante o período joanino. Na província Cisplatina, nós temos a ocorrência de uma revolta de cunho separatista. Uma consequência importante do movimento de independência do Brasil foi a manutenção da unidade territorial brasileira. Ao contrário do que ocorrera com os territórios da América Espanhola, a América Portuguesa permaneceu com sua integridade territorial mantida. O reconhecimento externo da independência do Brasil ocorreu gradativamente. Primeiramente foram os Estados Unidos, que, apoiados na chamada Doutrina Monroe, apoiaram a independência do Brasil, reconheceram a emancipação política brasileira em 1824. Portugal só vai reconhecer a independência brasileira em 1825, mediante o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. E a Inglaterra reconhece a independência do Brasil mediante esse empréstimo que é concedido para que o Brasil pague essa indenização a Portugal, e também quando Dom Pedro se compromete a reconhecer os tratados assinados por Dom João VI durante o período joanino, os tratados celebrados entre Portugal e Inglaterra, bem como quando Dom Pedro se compromete a dar fim gradual ao tráfico negreiro, medida esta que não chegou a ser cumprida. É a famosa lei para inglês ver. Como consequências importantes da independência do Brasil, nós temos a manutenção de nossa dependência econômica, agora em relação à economia inglesa, que concede empréstimos e que faz investimentos infraestruturais no Brasil. Uma das primeiras medidas tomadas por Dom Pedro I para promover a estruturação do seu governo é a convocação da Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração de nossa primeira Constituição. É lançado em 1823 o projeto da Constituição da Mandioca, projeto este que foi frustrado, uma vez que visava limitar os poderes do imperador Dom Pedro I, bem como afastar da participação política os elementos portugueses, criando o voto censitário como critério básico para a participação política, 150 alqueires de mandioca. O objetivo era manter afastados de toda a participação política no Brasil elementos portugueses, que geralmente eram grandes comerciantes. Esse projeto não foi aprovado por Dom Pedro I, que fechou a Assembleia Nacional Constituinte e outorgou em 25 de março de 1824 a primeira Constituição brasileira, que estabelecia a monarquia constitucional hereditária, o catolicismo como religião oficial do Estado, uma igreja atrelada ao Estado nos sistemas de padroado e beneplácito, estabelecia 4 poderes: executivo, legislativo bicameral, formado pelo
Câmara dos Deputados e pelo Senado vitalício, poder judiciário e o quarto poder, o poder moderador, exercido pelo próprio imperador Dom Pedro I. Além disso, a Constituição de 1824 estabelecia o voto censitário, ou seja, o voto baseado na renda do cidadão. O cidadão precisava ter uma renda mínima de 100 mil réis. O cidadão precisava comprovar uma renda mínima de 100 mil réis. Portanto, o voto no Brasil, além de ser masculino, para os maiores de 25 anos, tinha como pré-requisito a declaração da renda, 100 mil réis anuais. E o voto era, portanto, censitário e indireto. Tínhamos os eleitores de paróquia e os eleitores de província. Ocorrera, durante o período do primeiro reinado, uma manifestação contrária ao absolutismo de Dom Pedro I, contrária à imposição da Constituição de 1824, que fora a Confederação do Equador, um movimento de cunho separatista, urbano, republicano e popular, que ocorrera nas províncias de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Alagoas, que tem como causas básicas o autoritarismo de Dom Pedro I, bem como a imposição, a outorga da Constituição de 1824 e a imposição do poder moderador, além da pobreza generalizada na região Nordeste e os altos impostos cobrados nessas localidades. Dentre os principais líderes da Confederação do Equador, temos Paz de Andrade, Cipriano Barata, que já havia participado da Conjuração Baiana, e o Frei Caneca, Frei Joaquim do Amor Divino Caneca, representava a liderança popular da Confederação do Equador. Esse movimento foi reprimido de forma violenta pelo imperador Dom Pedro I, que enviou para a localidade soldados mercenários e contratou embarcações para esmagar de forma exemplar esse movimento de rebeldia contra a autoridade do imperador brasileiro. O Frei Caneca, por exemplo, foi condenado à morte, acabou sendo executado, foi fuzilado o Frei Caneca, para servir de exemplo para desestimular possíveis novas revoltas. Posteriormente, nós temos um processo de gradativa crise no primeiro reinado. Crise esta que, a longo prazo, levará à abdicação de Dom Pedro I. Veja quais são os principais fatores dessa crise. Nós temos o autoritarismo do imperador Dom Pedro I, o fato de nossa primeira Constituição ter sido outorgada, a existência do poder moderador, a existência do Senado vitalício, bem como a crise econômica que o Brasil enfrentava. O Brasil, nessa época, enfrentava terríveis dificuldades financeiras por conta da queda nas exportações agrícolas, por conta dos empréstimos feitos junto à Inglaterra, pela falta de um produto significativo na pauta das exportações brasileiras e por conta das vultosas despesas militares que o governo acabou acumulando. Todos esses fatores, associados às pesadas críticas feitas por setores da imprensa nacional e também a questão sucessória em Portugal, a partir de 1826, com a morte do rei Dom João VI em Portugal e com Dom Pedro I sendo herdeiro direto ao trono. Ele acaba abdicando o trono português em favor de sua filha Maria da Glória. Essa questão da interferência de Dom Pedro na sucessão do trono português acabou gerando muito descontentamento por conta dos brasileiros que temiam uma união entre as coroas portuguesa e brasileira e o processo de recolonização do Brasil. Diante desse contexto, aumenta a insatisfação em relação ao governo, que acaba ficando maior ainda com a Guerra da Cisplatina, travada entre 1826
em 1828, onde o Brasil tem gastos inúteis, acaba contraindo empréstimos junto à Inglaterra, tem gastos militares e perde a guerra. Ao final nós temos a independência do Uruguai, o nascimento da República Oriental do Uruguai com o apoio da Inglaterra. Isso aumenta ainda mais o clima de insatisfação em relação ao imperador Dom Pedro I. O assassinato do Frei Caneca, um dos principais líderes da Confederação do Equador, bem como o assassinato do jornalista Líbero Badaró, um dos baluartes da oposição a Dom Pedro I, aumentam ainda mais a insatisfação popular, culminando com a Noite das Garrafadas no Rio de Janeiro, em abril de 1831, um violento enfrentamento entre portugueses, partidários de Dom Pedro I, e brasileiros que eram contrários ao imperador. Diante de todo esse processo de desgaste, Dom Pedro acaba abdicando em 7 de abril de 1831 em favor de seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que na época era menor de idade, contava com apenas 5 anos de idade. Sendo assim, o Brasil vai passar por um período de transição. São concedidas as regências